irmãos. Hoje estamos dando sequência à nossa série, onde temos a intenção de despertar os nossos olhos para a beleza, para a unicidade, para as maravilhas de Cristo, nos mostrando como Ele é o único Deus, como Ele é maravilhoso, como as suas palavras nos afetam, como Ele age de maneira diferente de todos os homens, como o conhecimento que Ele tem é único, é magnífico, vem do alto e não vem da terra. Então, essa série tem essa intenção, de nós olharmos a Cristo, reconhecermos Ele e nos maravilharmos com Ele. E nesta manhã, então, no texto de João, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 15. Então, acompanhe comigo, vamos ler bem devagar para nós já ir acompanhando. Na própria leitura, nós já vamos identificar muitas coisas maravilhosas e únicas em Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, nenhum homem subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é verdade absoluta em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque ela prevalece sobre nossas opiniões e pensamentos. Obrigado porque ela que nos guia. Obrigado, Senhor, porque o lugar onde está o Teu Espírito e a Tua palavra está o Teu rosto. Obrigado, Senhor, porque aonde está a Tua palavra e está o Teu Espírito, ali está a Tua face, ali está a Tua presença. Por isso, ó Deus, nós nos sujeitamos à Tua palavra e ao Teu Espírito neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que é um novo homem? Ou um homem renovado desde a velhice? Renovado para quê? Renovado para desejar as coisas celestiais, a desejar as coisas eternas, a buscar zelosamente a pátria que está acima e não temer nenhum inimigo. Desejar e buscar o lugar onde nós não perdemos um amigo e nem temos inimigo, aonde vivemos uma boa afetividade, sem carências, porque ninguém falha, ninguém mais erra, ninguém peca. Aonde nenhum homem nasce, porque nenhum homem morre. Aonde não há fome e não há sede. Aonde a imortalidade é plenitude e a verdade é o nosso alimento. O novo nascimento desperta isso no homem, a busca e o desejo por este lugar. Agostinho de Hipona escreveu esses versos, irmãos. Na semana retrasada, nós podemos ver que Jesus estava no deserto, na pregação do pastor Luiz, onde ele se encontra face a face com Satanás, frente a frente com ele no deserto, e ele permanece fiel à palavra de Deus e nos mostra que pela palavra é possível vencer as tentações deste mundo.
Pela fé em Cristo e pela palavra de Deus, nós podemos vencer as tentações desse mundo. Na semana passada, nós podemos ver Jesus em uma festa de casamento, onde acaba o vinho da festa, uma tamanha desonra para aquela família, uma tamanha vergonha para aquela família. Mas Jesus, sendo Deus, pelo poder da palavra, transformou a água em vinho. E ali se manifesta a glória de Deus, e ele se apresenta aos seus discípulos como Jesus o glorioso. E os seus discípulos passam a crer nele, e apontando também esse acontecimento para o grande dia, onde nós iremos cear com ele em abundância. Hoje, irmão, nós vamos ver um encontro de Jesus. O encontro de Jesus com o homem. E ele também nos convida essa manhã a nos encontrar com ele por meio da sua palavra. Nosso Deus é um Deus de encontro, irmãos. Nosso Deus é um Deus que se encontra com o seu povo por meio da sua palavra. Então, nessa manhã, nós somos convidados a isso, a nos encontrar com o próprio Deus por meio da sua palavra e ver que ela é poderosa para transformar a nossa história e a nossa realidade. Esse texto, irmãos, que acabamos de ler, é um texto maravilhoso. Poucos de nós aqui não devem ter ouvido falar sobre essa expressão novo nascimento, ou nascido de novo, ou nascido do alto. Com certeza a maioria de nós, se não todos aqui, já ouviram falar nessa expressão, nessa frase. A questão, irmãos, é que para muitos, nascer de novo, nascer do alto, se tornou como se fosse uma opção na sua vida. O novo nascimento se tornou como uma espécie de recomendação de Jesus. Como se Jesus estivesse recomendando para Nicodemos nascer do alto. Então a relação que muitas pessoas têm com essa afirmação de Cristo de que vos é necessário nascer do alto, é de que se isso não acontecer, eu arrumo outra forma para ver e entrar no reino de Deus. Mas a questão aqui, irmãos, é que nós devemos ver como Jesus está tratando desse assunto. Qual é o tom que Jesus dá para esse diálogo e para essa conversa e por que ele entra nesse assunto com esse homem? Jesus considera isso como algo fundamental, algo necessário, algo sobrenatural e algo único. É esse o tom que nós vamos ver que Jesus traz para essa conversa. Mas antes, irmãos, quem era este homem que foi até Jesus na calada da noite? Quem era este homem chamado Nicodemos, que foi até Jesus sozinho numa noite? Irmãos, ele era, como a Bíblia fala, um dos principais dos judeus. Isso se refere que ele pertencia a um conselho normativo judaico chamado de Sinédrio. O Sinédrio era formado por homens estudiosos da lei, conhecedores da lei, chamados de fariseus. Eles tinham a missão no povo de administrar a justiça, aplicar a lei de Deus, ou seja, o Pentateuco. Eles tinham a missão de interpretar, administrar e aplicar tanto a lei oral da época que eles haviam formado, como também a lei escrita. Então Nicodemos, ele era um homem muito bem situado socialmente, era um homem politicamente influente e um homem de muita influência na sociedade. É este homem que vai até Jesus e no verso de número 2 vamos ver quais são suas palavras a Jesus. Acompanhe comigo. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos vai até Jesus, irmãos, expressando o seu reconhecimento. Veja que ele não reconhece Jesus somente como mestre, mas também um mestre vindo da parte de Deus. Este era o reconhecimento que Nicodemos estava dando. E essa dedução, ou esse conhecimento que ele chega de Jesus, o texto diz que ele chega a essa conclusão devido aos milagres que Jesus operava. Ele olha tudo aquilo que Jesus estava operando, os milagres, e conclui, esse homem é um homem a qual Deus está com ele. E isso estava acontecendo muito, irmãos, naquela época de Jesus. Muitas pessoas, tanto líderes, fariseus, como pessoas comuns no dia a dia, estavam indo até Jesus devido aos milagres que ele tinha operado. Estavam reconhecendo Jesus como uma certa divindade, alguém que tinha algo especial nele,
vinha da parte de Deus, como Nicodemos fala. Se nós olharmos ali em João capítulo 2, versos 23 e 25, os últimos versículos que antecedem o texto que nós lemos, de João capítulo 3, vai dizer assim: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus tinha pleno conhecimento dos corações que se dirigiam a ele. Jesus sabia que muitos só se dirigiam a ele por causa dos sinais e deduziam certas coisas sobre ele, mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia o coração de cada um. E diante desse comentário de Nicodemos, expressando o seu reconhecimento de Jesus, no verso de número 3 nós vamos ver que Jesus respondeu: em verdade lhe digo. E quero parar um instante aqui com vocês, irmãos. É muito importante nós pensarmos nisso, por quê? Nós vamos ver que todas as respostas de Jesus que acontecem nesse texto, no verso 3, no verso 5 e no verso 11, Jesus começa falando: em verdade vos digo. Isso nos mostra o tom que Jesus dá para essa conversa. Isso nos mostra o quão importante e vital e fundamental são essas palavras de Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que quem começa o diálogo é Nicodemos, mas quem é incisivo e sabe o que realmente Nicodemos tem no coração dele é Cristo. E Jesus é incisivo com essas palavras. É como se ele dissesse: Nicodemos, diante do seu elogio que você me deu, diante da conclusão que você chegou sobre mim por causa dos milagres que eu estou fazendo, diante de tudo que você construiu, diante da salvação que você montou a partir do cumprimento e obediência da lei, diante de tudo isso, o que vos importa é nascer de novo. É isso que Jesus estava falando. É isso que Jesus faz conosco. Quando começamos conversas com Ele, Ele vai prevalecer. É Ele que vai dizer o tom da nossa conversa. É Ele que vai dizer o que realmente nosso coração está curioso para saber. O que realmente Ele precisa saber. O que realmente o nosso coração necessita saber e crer na nossa vida. Nós vamos ver que é um diálogo muito lindo e que Jesus conduz para um lugar: pregação dele na alma deste homem. Começa um diálogo, mas o desfecho vai chegar onde Cristo quer. Pregação do evangelho na alma deste homem para a salvação dele. Mesmo que Nicodemos não tenha feito uma pergunta, irmãos, Nicodemos não perguntou, né? Muitas vezes nós vamos achar, né, se alguém chega e fala: nossa, que legal, parabéns para você. Eu vou te responder uma coisa: em verdade vos digo. Se não fosse Jesus respondesse isso, eu ia dizer: cara, que conversa de doido é essa? Nicodemos nem perguntou nada. Mas aí está, irmãos, que Jesus, ele não se surpreende com nossos elogios. Jesus, ele sabe o que precisamos ouvir. Ele não se impressiona com posição social, com status no Instagram. Ele não se impressiona com cargos, com estilos, com classe social. Ele não se impressiona. Jesus sabe realmente as indagações do nosso coração. Então, irmãos, quando você for conversar com Cristo, se prepare, porque Ele vai prevalecer e a sua palavra vai prevalecer. E nós vamos ver isso no final desse diálogo. Que nem diz o Jonas Madureira: não fique ansioso, tome um ansiolítico. E qual é o assunto, irmãos, então, que Jesus quer abordar com este homem e comigo e com você essa manhã? O novo nascimento, irmãos. Ou gerado de novo, ou nascido do alto, ou gerado do alto. É isso que Jesus está interessado que aquele homem venha a entender. E o que seria isso, irmãos? A primeira coisa do texto é que é do alto. Que é nascido de Deus.
que não é gerado na carne, que não é gerado por sofismas humanos, que não é gerado por conclusões. Ah, eu vi isso, eu vi um milagre que Jesus viu e concluí que Deus é assim. Não, irmãos, é do alto, é poder de Deus. Não é na carne, não é concluído pela inteligência humana, é revelação do alto. O que Jesus está falando, irmãos, é que é necessário aqui uma mudança radical na vida. Que é fundamental que isso aconteça para que se possa ver e entrar no reino de Deus. Que não é algo leviano, algo superficial, que se conclui. Que não se trata, irmão, de uma melhoria apenas, ou de uma reforma, mas, e nem também só de uma transformação moral, ou de uma mudança de comportamento apenas, mas que se trata de uma profunda mudança no coração, nas entranhas do homem, na vontade do homem e no seu caráter. É realmente, irmãos, uma ressurreição espiritual. É verdadeiramente, irmãos, uma nova criação, um novo nascimento. É aquele momento onde o homem passa da morte para a vida. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos, irmãos, para esse mestre da lei que estava impressionado com os seus milagres, é que mais notável do que Jesus transformar a água no vinho, do que dar vista aos cegos, é transformar homens pecadores e condenados à morte, agora homens aceitos diante de Deus e salvos para a vida eterna. Era isso que Jesus queria dizer para aquele homem. É ele abrir os olhos do coração. É curar o homem de uma cegueira espiritual que o impede de ver o reino de Deus, de desejar e buscar o reino de Deus antes de todas as coisas. Como diz um comentarista, ele fala assim: é o surgimento de uma nova criatura, com uma nova natureza, com novos hábitos, com novos interesses, com os novos desejos, com novos apetites, com novos discernimentos, pensamentos, esperança e temores. Tudo isso, e não menos do que isso, é o que está envolvido na declaração que o Senhor fez sobre a necessidade que todos nós temos. Que todos nós temos. Importa-vos nascer de novo. Não é uma conquista humana, irmãos. Não é um prêmio. Não é um mérito pelo que nós sabemos, mas é um presente. É um presente divino vindo do alto a corações duros, irmãos. A corações petrificados pelo pecado. Desde o Éden, irmãos, o homem não sabe receber presentes. O homem não, se não há essa ação do alto, Jesus chega diante de você e de mim e diz assim: irmãos, eu tenho a vida eterna para você. O coração do homem é tão petrificado que o homem não sabe receber esse presente. É necessário uma ação do alto para que nós desejamos e recebemos este presente. É impossível, irmão, que um cadáver dá vida a si mesmo. É tão impossível um cadáver dar vida a si mesmo quanto um homem natural tornar-se espiritual por suas próprias forças. Para isso é preciso ser posto em ação o mesmo poder que criou o mundo. É esse poder que estava diante daquele homem. O poder que criou o mundo, o poder da palavra, a voz do Criador, Jesus Cristo, estava ali, dando nova vida. Diante disso, irmão, dessa palavra confrontante de Jesus a um homem fariseu, que tinha em si mesmo e no seu conhecimento todas as respostas para a vida e para a salvação. Diante disso, irmão, nós podemos ver que se Jesus tivesse falado, para você nascer de novo, você tem que jejuar 3 vezes na semana. Você tem que dizimar todo domingo. E você tem que orar 3 vezes ao dia. Você conseguindo fazer todas essas coisas, você vai nascer do alto, ver as coisas de Deus, ver a realidade celestial e ver o reino de Deus. Se caso Jesus tivesse dito isso para Nicodemos, Nicodemos ia apertar a mão de Jesus e dizer: sou salvo? Um fariseu fazia isso muito bem. Mas o nó que Jesus estava dando na cabeça daquele homem era exatamente isso, irmãos.
esse novo nascimento não é nada que você faça. Esse novo nascimento não é nada que você faça. E Nicodemos ali, perdendo o chão, como eu e você, muitas vezes perdemos o chão diante da palavra, e faz parte da obra de Cristo, nos botar de joelho. Nós temos problema com orgulho, Jesus não tem nenhum problema com isso. Então, na mente dele, ele vendo as circunstâncias da terra, o que ele responde no verso de número 4? Olha ele comigo. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Essa é uma pergunta normal, irmãos, para quando nós temos os olhos do coração fechados. É como perguntar, como pode Deus se fazer carne? Ou como nós vamos perguntar, como pode uma virgem dar à luz? Ou também nós podemos nos perguntar, como pode um homem morto ressuscitar e agora ser considerado o salvador do mundo? Ou, e após isso tudo ainda, ressuscitar, ser salvador do mundo, a sua carne é alimento de um povo. Irmão, são várias perguntas que pela razão humana não se pode ser compreendida. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno uma segunda vez? Veja, irmãos, o coração fechado às coisas do alto. Um coração que construiu que todas as coisas do Evangelho são deduzidas a partir de circunstâncias humanas e não pela fé e recebimento da palavra de Deus. Mas há uma esperança para nós, irmãos. Jesus, com toda a sua graça, mas de forma incisiva e confrontante, vendo Nicodemos perplexo diante a tudo que ele acabou de ouvir, ele começa a esclarecer um pouco de como essas coisas acontecem. E no verso de número 5, Jesus diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui há algo impressionante aqui, irmãos. Aqui Jesus com certeza é o maior pregador da história que já pisou nessa terra. Não há sermão mais bem elaborado e aplicações melhores que alguém possa fazer do que Jesus Cristo. E aqui, irmãos, Jesus está afirmando que esse novo nascimento é um nascimento fundamental, necessário, sobrenatural. E nós vamos ver que ele é um nascimento prometido e escriturístico. Ou seja, Deus, o próprio Cristo usa da palavra de Deus para plantar na alma deste homem a verdade. Nós vamos ver que Jesus usa do Antigo Testamento para plantar a palavra de Deus no coração e na alma daquele homem. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 25 ao 27, vai dizer assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Jesus estava pregando a palavra a um homem que conhecia muito bem esse texto. Nicodemos, um estudioso da lei, conhecia muito bem o Antigo Testamento. Jesus estava dizendo a ele, está se cumprindo isso aqui. O novo nascimento é isso aqui, eu vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. Eu purificarei vocês com água e colocarei dentro de vocês o meu espírito para que vocês me obedeçam
guarde e ande nos meus juízos. Aqui nós aprendemos algo. Se o próprio Cristo usa da palavra, irmãos, para trazer regeneração, quem dirá nós, irmãos? Não há outro mecanismo, não há um teatro, não há um argumento, irmão, que possa trazer regeneração e novo nascimento, senão a palavra de Deus. Nós vamos encontrar isso, irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, verso 18, ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse ato do novo nascimento nós chamamos de regeneração. E aqui Tiago vai dizer que, primeiro, a vontade de Deus, o querer de Deus, que nos gerou pela palavra da verdade. Esse foi o caminho, irmãos. Esse foi o caminho. Jesus estava dizendo: Nicodemos, tu viu os meus milagres, cara. Eu transformei água em vinho. Mas se tu não ouvir a palavra, não há salvação. Nós vamos ver também, irmãos, em 1 Pedro 1,23, diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Ou seja, irmãos, nós não nascemos de algo humano, mas nós nascemos de algo sobrenatural e puro e genuíno, vindo do próprio Deus. O que Pedro está nos dizendo é que nós somos regenerados, que nós nascemos de novo, não por semente humana, não por uma semente mundana que se corrompe, que se perverte, que adultera, que é depravada, mas de uma semente incorruptível, que não muda, que não se deteriora, inalterável. Pedro diz que foi por essa semente que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo, e ele diz: qual que é essa semente, da onde que ela veio, como ela chegou até nós? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É por meio da palavra, irmãos, que a semente incorruptível é lançada na nossa alma. Essa semente da palavra de Deus que ele planta na alma do ser humano para a salvação. Steve Lawson diz assim: um nascimento sobrenatural requer que um livro sobrenatural seja semeado em nossos corações. Apenas a palavra eterna pode produzir vida eterna. É a palavra de Deus, irmãos. Ela é sobrenatural, inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito. Essa palavra, irmãos, tem poder para trazer vida eterna aos nossos corações, à nossa alma essa manhã. Ninguém nasce, irmão, alheio da palavra de Deus. Novamente, irmãos, torna-se claro para nós que milagres não podem ser a base vital de uma fé verdadeira. Compreende, irmãos, a importância do que nós fazemos todo domingo de manhã? Você consegue, irmãos, parar e pensar um pouco diante do que nós estamos todo domingo pela manhã ouvindo? Nós estamos ouvindo uma palavra que pode nos livrar do inferno, que pode nos resgatar para vivermos uma vida eterna, abrir os olhos do nosso coração para nos maravilharmos com Jesus Cristo. Por isso, irmão, nós devemos fugir e evitar essas igrejas onde fazem retiros de milagre, conferências de milagres, mas o coração dos homens, eles não se preocupam. E nós vamos ver isso como, irmãos? Quando eles não pregam a palavra. Quando eles não aceitam que é somente pela palavra de Deus, ação do Espírito, que pode haver salvação. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus.
E o texto então segue, irmãos. Jesus está ali com Nicodemos. Jesus agora ele vai começar, parece que tentar acalmar um pouco esse homem, né? Esse homem devia estar ali perplexo. Então ele vai tentar acalmar esse homem. Jesus mesmo diz, né, no verso 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Um homem acostumado com a sua vida, se salvando nas suas leis, nas suas coisas, nos seus argumentos. Jesus diz, não fique admirado por eu vos dizer, vocês precisam nascer de novo. E ele então dá um exemplo para tentar fazer com que ele entenda. No verso 8, diz assim, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos ver, irmãos, que o vento ele age com independência total. O vento ele não pode ser visto. Ninguém nunca chegou para mim e disse, o vento se origina e começa lá, ó. E nem diz assim, o vento começou lá e ele vai terminar lá. Não, irmãos. Ele tem independência total. Você vê sinais da sua existência, mas você não consegue vê-lo. Você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe dizer de onde ele vem e para onde ele vai. Aqui Jesus está dizendo que essa ação é soberana de Deus. Ele está dizendo que a mesma coisa que o vento faz, o Espírito faz na alma de quem ele quiser. Ele fala, o Espírito é soberano. O Espírito não fica pensando nos teus cálculos, nos teus argumentos. Ele é soberano, é isso que Jesus está dizendo. Você não pode vê-lo, mas ele traz sinais, ele transforma. É isso o exemplo que Jesus dá para ele. E Nicodemos, então, quer saber mais, né? Como pode ser isso? Como pode esse nascimento chegar? Mas veja algo interessante, irmãos, que diferente de outros fariseus, onde muitas vezes Jesus falava com eles, eles já no seu reflexo, o que eles faziam? É enviado de Satanás, vamos matar esse homem, está blasfemando contra Deus. Nicodemos não. Nicodemos, como isso pode acontecer? Ele se interessa pelo assunto. Pode ver que um homem que chega dizendo, você é isso porque faz aquilo, no meio da conversa já há expressões que seu coração estava mudando. Se fosse outro fariseu da época, quando Jesus dissesse, em verdade vos digo, vos nascer de novo, nascer da água do Espírito, citando a lei do Antigo Testamento, imediatamente eles iam dizer, está usando a lei errado, está blasfemando contra Deus. Nicodemos não. Como isso pode acontecer? Há que eu chamo de, começa a gerar uma santa inquietação por um santo assunto, né? Que muitas vezes nos falta, né? Essa santa inquietação por santos assuntos do alto, que nos inquietam, nos faz perguntar como, que são resultados de que a palavra está produzindo humildade no nosso coração. E agora, irmãos, depois dessa pergunta, Nicodemos, que estava num diálogo, agora é como se ele se assentasse no banco para ouvir o grande mestre. Começa o sermão de Jesus. O que era um diálogo está se encaminhando para onde Cristo queria levar. A pregação do Evangelho. Do verso 11 ao 13 diz assim, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Contra o sabemos de Nicodemos, que nós vimos lá no verso 2, quando ele chega, mestre, sabemos que tu és
Contra esse sabemos, agora Jesus diz, como eu sei as coisas. Como você conhece as coisas e como eu conheço as coisas. O seu conhecimento é fruto de uma reflexão humana. O meu conhecimento é fruto de comunhão com o Pai. É isso que Jesus está fazendo. Nicodemos agora senta aí, né? Vamos imaginar, né? Um diálogo, Jesus começa a tomar o lugar no diálogo. Nicodemos já se assenta. Jesus começa, irmão, deixa eu te falar o seguinte. O que você sabe vem disso. O que eu sei é porque eu estava lá. O que você deduziu sobre mim é pelo que eu fiz o milagre. Mas o que eu tenho para dizer e o que eu vim fazer, esse plano de redenção da terra, só eu posso revelar. Ele está dizendo que o princípio do conhecimento de Cristo e de Deus é revelação, irmãos, não reflexão humana. E Jesus então vai começar no verso 14 e 15, desvendar para Nicodemos esse plano, esse conhecimento, pregando o evangelho. Olha o que diz no verso 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Maior pregador da história. Ele usa esse texto, irmãos, vai estar lá em Números, capítulo 21, do verso 8 e 9. Nicodemos conhecia muito bem esse texto. Conta a história, irmãos, que o povo estava no deserto. E o povo começa a pecar contra Deus e murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. E Deus envia muitas serpentes venenosas, e as serpentes começam a picar os homens no deserto, e aqueles homens começam a morrer. E os homens vão até Moisés desesperado, e Moisés então ora a Deus pelo povo. E Deus fala assim para Moisés: construa uma serpente de bronze, levante essa serpente sobre uma madeira, e todos aqueles que serem picados pelas serpentes venenosas, ao olharem para essa serpente de bronze nessa madeira, eles não morrerão, mas eles serão perdoados e viverão. Imagina a cabeça de Nicodemos, irmãos, ouvindo. Rapaz do céu. O que Jesus estava dizendo é que era necessário que o Filho do Homem, ele fala que o Filho do Homem deve ser como essa serpente levantada. Para que todo aquele que nele crê, olhar para ele, crer nele, os seus pecados serão perdoados e receberão da vida eterna. Este é um momento muito específico, irmãos, porque as Escrituras, quando relatam algo sobre serpente, nós vamos ver lá no Éden, fala do que? De Satanás. Jesus não é Satanás. Fala de pecado. Jesus não pecou. Por que ele se compara a essa serpente, irmãos? Porque naquele momento que ele foi erguido no madeiro, todos os pecados do povo que murmuraram contra Deus recaíram sobre ele. Ele é a serpente que foi erguida não porque ele pecou, e nem porque ele era a serpente do Éden, mas porque o meu pecado e o seu pecado, a nossa murmuração, a nossa blasfema contra Deus, recaiu sobre ele. E ele se fez maldito por nós. Essa é a mensagem que Jesus estava pregando para Nicodemos. Essa é a mensagem que Jesus estava dizendo. É isso que vai te salvar, irmão. Ele se fez maldito por nós. E nós vamos ver, irmão, como a palavra é poderosa. Como nós não podemos subestimar os efeitos da palavra de Deus. Como nós não podemos subestimar uma pessoa que chega com uma pergunta, às vezes que você olha, não faz sentido essa pergunta, vai embora. Como a palavra traz efeitos na vida, na alma. Nós vamos ver na vida deste homem. Nós não temos muitos relatos nas Escrituras posteriores a esse,
mas João, de forma muito específica, vai nos mostrar, em João, capítulo 7, desculpa, no verso 50 a 52, vai nos dizer, pode deixar que eu leia aqui, irmãos, que Jesus estava na festa de tabernáculos, Jesus sempre causando divisão no meio do povo, os fariseus querendo prender Jesus. No último dia da festa, Jesus aparece e ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus gostava, né, cara? Ele não apareceu nem no dia da festa. No último dia ele apareceu e disse ainda, quem tem sede, vem a mim e beba. Os sacerdotes e fariseus queriam terminar com a vida dele, prender ele, matar Jesus. E quando os guardas chegam até o sinédrio e dizem, cara, não conseguimos trazer ele. Então, Nicodemos, diante do sinédrio, diz assim, e é interessante que João faz questão no texto, no verso 50, de relatar que esse Nicodemos é o que esteve com Jesus durante aquela noite. Olha como ele fala. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam, por acaso você também é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Então pode ver que Nicodemos já não tira o lado deles. Nicodemos diz, por acaso a lei não fala que aquele que está sendo acusado não deve se defender, não tem oportunidade de se defender? E ele já começa a pesar para o próprio Nicodemos. Você também veio da Galileia? Como você também vai se tornar um deles? Você também está pensando como eles? E o último relato sobre a vida deste homem Nicodemos, nós vamos encontrar após a crucificação de Jesus. Lá em João capítulo 19, do verso 38 ao verso 40. Se você quiser abrir comigo, irmãos, fique à vontade aí, vamos ler junto esse texto. João 19, 38 ao 40. Diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Naquela época, irmãos, era muito comum, quando alguém morre, eles levar óleos, especiarias. Mas algo muito interessante nesse texto é a quantia de óleo e especiarias que Nicodemos leva. Para acontecer isso na história, irmãos, somente se ele considerasse aquele homem um homem muito honroso, um homem digno, um homem que fez história, que deixou sua marca, alguém importante. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que esse valor de aloés e de mirra equivalia a 30 mil denários. E se nós pensarmos, de 1 a 8 denários equivalem a 1 denário, equivale a 1 a 8 dias de trabalho. Eu não trouxe minha calculadora aqui, irmãos, vou deixar para a próxima. Mas só para você ter uma ideia, irmãos, de quantos dias trabalhados, irmãos, para chegar em um momento da história e derramar tudo. Para chegar diante de um homem já morto e pensar, esse homem é digno
de valor, de reconhecimento. Esse homem é digno de tudo que eu tenho, de tudo que eu construí, das minhas reservas, de tudo, do mais caro que eu tiver. Não há nada que eu possa ter que se compare à dignidade deste homem. E é isso que acontece, irmãos, quando a palavra de Deus é pregada na alma de um homem. Muitas coisas se tornam nada diante da dignidade e da verdade de Cristo. A palavra de Deus mudou este homem e muda a nossa vida. A palavra de Deus transformou a vida deste homem e também transforma a nossa vida. Hoje você pode dizer, irmãos, mas eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, ninguém me muda. Porque eu sempre aprendi assim. Porque eu aprendi assim, me falaram assim e quero ver quem vai me mudar. Irmãos, até a palavra chegar em você. Até a palavra chegar em você. E nossa oração, irmãos, e que nós fazemos todo domingo, é pregando com essa esperança. É essa a esperança. É essa a esperança, irmãos, que a palavra, ela permanece, como Pedro diz. Permanece. A semente incorruptível, ela permanece. E ela tem essa intenção, colocar homens como eu e você, duros de coração, petrificados, prostrados diante dos pés de Cristo. É essa a intenção da palavra. Mostrar que somente a graça nos salva, de que nós somos dependentes de Cristo. De que nós carecemos de Cristo. De que a nossa salvação está em crer que Ele foi levantado no madeiro. Se fez maldito em nosso lugar e os nossos pecados recaíram sobre Ele. E pela graça de Deus, Ele plantou a semente, a ação do Espírito que se move na pregação do Evangelho. Ele nos levou a crer. E crendo, recebendo todas essas promessas. Essa é minha oração essa manhã, irmãos. Essa é minha oração. Que a palavra de Deus nos afete. Que ela nos traga reverência. No nosso devocional pela manhã, quando nós estamos diante dela, quando nós abrimos ela para ler, não seja superficial, não seja somente um costume, mas nós nos colocamos e pensamos, primeira coisa, eu não posso subestimar o que ela pode fazer na minha vida. Eu não posso subestimar porque eu criei assim, porque isso, porque aquilo, porque isso. Ela é soberana. Ela é soberana. É isso que Cristo quis ensinar para Nicodemos. Você viu os milagres? Você achou top? É poder de Deus. É ação divina. Mas não pode ser base fundamental para a sua fé. Somente a palavra. E é isso que Jesus fez. Ele abre o livro. Começa a falar no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você sabe qual que é o versículo que vem depois de João 3,15? Se você falar João 3,16, você acertou. Depois do 15 é o 16. Porque Deus amou o mundo. Esse texto está dentro dessa pregação de Jesus. Esse texto, Jesus está pregando para a alma de Nicodemos. E se você seguir o texto, Jesus vai falar sobre luz e sobre trevas. Ele vai expor o que estava acontecendo, o que ele veio trazer, o que ele veio fazer. Primeiro ele fala, sua sabedoria daqui, a minha do alto. Só eu posso revelar. Senta aí que eu vou te dizer. No Antigo Testamento disse isso, prometeu sobre mim, é o que eu estou cumprindo, é o que vai acontecer. Um povo que andava em trevas vai andar na luz. Tudo isso acontece porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que agora olhe a Cristo crucificado e creia que Ele levou a maldição em nosso lugar, receba a vida eterna. E o povo que andava nas trevas agora vai andar na grande luz do Evangelho.
É isso que Cristo fez com aquela alma e é isso que Ele faz com a nossa alma essa manhã, irmãos. É isso que Ele faz conosco. Ele nos põe de joelho, mas ao mesmo tempo é a mesma palavra que nos levanta. Ele põe Nicodemos de joelho. Cara, eu até compreendo você, cara. Eu tenho graça para ti. Né? Normalmente a gente acha que não, fariseu não tem graça. Jesus não tem graça para quem é fariseu. Jesus tem graça, irmão, quando nós somos ignorantes também. Para nos receber, para pregar para nós, para nos levantar, irmãos. Nós devemos ir a Cristo. Nós devemos ir a Cristo sempre. Somente a Cristo. Amém, irmãos?